Bom dia, pessoal. Bom dia, domingo. Hoje eu acho que é a primeira vez que eu posso falar isso de verdade, né, Drico? Hoje com muita honestidade. Todo mundo sabe que o programa é gravado, mas hoje de fato é um domingo de manhã. Então, bom dia, domingo. Estamos aqui com um super convidado, um queridão. Todo mundo ama estar com essa pessoa. E eu queria que Adriano fizesse a apresentação dele pra gente. O que é uma honra para mim, né? Chegar aqui e apresentar este amigo querido que eu fiz durante todo o percurso de arquitetura. Ele que, ao contrário do seu homônimo, o felino, Antônio Gatto, faz o milagre da multiplicação das vidas porque ele é capaz de se renovar e se reinventar e se reinventar. Antônio Gatto, seja bem-vindo ao No Prumo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer. E ele vem aqui nesse momento lançando o livro Histórias de um Felino. Eu já comecei, estou lá pelo meio do livro, e é sua biografia, sua vida, Gatto, compartilhada com amigos, com pessoas presentes em sua vida. E eu queria que você me falasse um pouco mais desse livro, desse lançamento, dessa sua biografia. Como surgiu, na verdade, né? Como surgiu, assim, Minha mãe ideia. escreveu 4 livros e para nós da família foi surpreendente. Ela, do nada, fez o primeiro livro sobre viagens que ela estava fazendo e sobre a família, sobre a história, né, da vinda dela do interior para Salvador, de meu pai da Itália, né, para Salvador, e de toda a união da família, de parentes. E isso foi criando nela coragem para escrever outros, né, que foram grandes trajetórias que ela traçou de viagens, né, mas sempre mesclando família e todos que a cercavam, né. Essa ideia que eu tive, na verdade, também surgiu do nada. Eu estava viajando, eu estava em Minas, e num restaurante eu ouvia no mesa ao lado alguém comentando, né, que precisava escrever um livro. E eu digo, eu acho que eu vou fazer alguma coisa. E pedi ao garçom um guardanapo e uma caneta, e comecei a escrever assim, uns temas, uns tópicos. Aquilo eu levei para casa, de casa para o escritório, e aos poucos eu comecei a escrever. E escrevia uns 2 ou 3 tópicos, parava um ano. Escrevia mais 3 ou 4 tópicos, parava mais um ano. Lembrava de alguma coisa, ia em casa e escrevia aquele tópico, aquele capítulo, aquela coisa toda. Mas há 2 anos e meio, eu digo, agora eu vou concluir este livro. E é evidente que ao passar do tempo, a nossa memória vai falhando. E eu tive uma ideia de ligar para alguns amigos e pedir, às vezes, assim, ajuda. Me lembre aí de tal coisa, onde foi aquilo? Eu não me lembro da pessoa que estava com a gente, ou não me lembro do local que a gente estava exatamente quando aconteceu aquilo. Eu digo, olha, faz o seguinte, escreve aí, né? E para que eu possa aqui me lembrar e acrescentar. E daí também surgiu a ideia de eu pedir a algumas pessoas para narrarem assim, algo que os marcasse, né, ao longo da nossa amizade desde a infância, né, juventude e também profissional. E isso começou a gerar assim, um burburinho, e essas pessoas começaram a escrever, umas sem entender, né, exatamente o que é que eu queria, né, mas assim, a maioria entendeu isto. Eu não queria assim, depoimento sobre mim, eu não queria elogio sobre mim. Eu queria que falassem sobre algo realmente que marcasse. Causos. Os causos. E uma das coisas assim, que foi muito interessante, que a mim me tocou muito, foi um colega que eu, sei lá, aos 13 ou 14 anos, ele foi estudar lá em casa, que a gente estudava muito, assim, fazia o Vieira em um turno e estudava com os colegas em outro turno, e ele chegou lá em casa e eu estava tocando piano. E ele chegou em casa dos pais dele e disse, poxa, eu imaginei chegar na casa de Gatto, e ele está jogando futebol, está brincando com alguma coisa, e ele estava estudando piano. E o pai dele, olha, veja que ele é diferenciado, porque o pai deve estar dando a ele uma educação, né, com algo, né, que
que complemente, né, a educação dele. E eu fiquei feliz em ele ter escrito isto e me dizer que com isto, né, os filhos dele hoje tocam piano por minha causa. Olha que fantástico, Gato. Lindo. Às vezes a gente faz uma coisa e não percebe, né? O tanto Então que você não vai percebe o que você impacta na vida da outra pessoa. Né? Exatamente. Então, no livro aí tem algumas narrações, tem algumas coisas que marcaram as pessoas, que para mim foi insignificante. Né? Mas para elas foi algo assim muito importante, que causou um impacto. Então, este livro não é somente a minha história, acaba sendo a história de várias pessoas e que estão mescladas. Né? Você teve uma vida bem movimentada. Eu comecei o texto aqui falando das múltiplas vidas que você teve, que agora vem com a novidade do livro, mas lojista, fazendeiro, engenheiro, colecionador de arte. Uma pessoa bem versátil, Gato. Você é uma pessoa ampla. Acho que é por isso que eu gosto muito da sua amizade, eu sei dessa sua versatilidade. E me conte um pouco Isso eu acho que é um pouco da herança de meu pai. Meu pai foi uma pessoa assim, muito empreendedor. Ele começou... meu pai veio para o Brasil aos 15 anos, começou a estudar. Meu avô veio para cá durante a guerra e montou uma marmoraria, né? Depois da marmoraria, ele durante um ano com o irmão dele, eles vieram para cá montar uma marmoraria. E quando estava assim meio já estabilizado, minha mãe veio com meu pai e os outros 2 irmãos. Começaram a estudar e tudo, começaram, digamos, a formar a vida dele. Meu pai fez amigos e uma das, digamos, das coisas que ele começou a fazer foi encher um caminhão de coco, né, para vender no Rio de Janeiro. Ao longo do caminho, o caminhão quebrou algumas vezes, os cocos verdes começaram a amadurecer, outros secaram, o caminhão quebrava, eles não tinham dinheiro, pagavam com coco, enfim, quando chegaram no Rio de Janeiro, acho que só Já sem coco. dinheiro para voltar. Mas ele, assim, a família foi dona da Águas Itaparica. Eu me lembro. Água Mineral Itaparica, né? Não de coco dessa vez. Não de coco dessa vez, era água mineral mesmo. Da bica? Naquela época da bica de Itaparica. Eita, água fina que faz velha virar menina. Opa, eu sou itaparicano, isso é uma honra para mim, esse lema, né? Pois é, você vê que tem lá na fonte da bica. E também naquela ocasião, essas garrafas, né, vinham de Saveiro. Então, uma forte ventania, uma mudança de mar, né? Metade das garrafas quebravam. Meu Deus, mas ele, assim, e sempre foi inovador. Meu pai fez, em 63, o Hotel Xumaré. Sim. Então, assim, acho que foi a grande largada empresarial da vida dele. Meu pai fez filmes. Meu pai fez filmes, inclusive, com Lima Duarte como ator. Meu pai escreveu o roteiro de cinema. Meu pai construiu o edifício Trieste na 2 de julho e ele fez o Cine Capri, que foi um dos primeiros cinemas da Bahia, né, e de Salvador. Meu pai fez depois o Banco do Trabalho, onde na ocasião existia junto ao Banco Central, você precisava adquirir uma carta patente, né? E aqui em Salvador os bancos, assim, a palavra certa não é boicotar, mas assim, não queria mais um concorrente, né? Então ele teve que criar a matriz em Feira de Santana para daí fazer as outras agências, né? Mas como um cara irrequieto também, ele dizia, e eu também cito até no livro, o capital não tem sentimento. Né? Então, no momento em que o Banco Bamerindos fez uma proposta de compra do banco, ele imediatamente vendeu o banco. O Hotel Xumaré foi, durante muitos anos, considerado um dos grandes hotéis da Bahia, e principalmente o restaurante, que era, na época, o cozinheiro, que não existia chefe de cozinha, né? Então, assim, mas o cozinheiro era um italiano que fazia os pratos bem elaborados, e tortas e tudo mais, e inclusive todo o cerimonial do palácio, na época, eu falo isso como referência, era tudo feito lá, né? Que hoje um dos grandes, Lemion e tantos outros que fazem, mas na época era o do hotel, o restaurante do hotel.
Meu pai depois fez uma financeira, meu pai fez vários prédios, né, construiu vários prédios, e o grande hobby da vida dele era arte, né? Aonde ele se divertia, aonde ele tirava o estresse, né, digamos, do cotidiano da vida dele, era ir aos ateliês, né, de artistas, de pintura, né, ou ir a galerias, ia a museus, ia a centros culturais, né? E era o que ele gostava e amava. Então, um pouquinho disso, né, veio para mim, né? Dessa forma, também, assim, de diversificar negócios ou de me aventurar sempre a novos negócios. Eu estou sempre na rua atento a alguma coisa que possa me trazer algo para a minha vida pessoal ou profissional. E é tanto por isso que, assim, mesmo na engenharia, que eu segui a engenharia, né, eu passei também a lidar com agropecuária, passei a lidar com aras de hipismo, porque eu pratiquei hipismo durante muitos anos, e até por conta disso eu vir a ter um sócio, porque assim, era meu amigo de infância do hipismo, né, e com ele fizemos muitas atividades na área de decoração, né? Porque ligado à engenharia a gente passou também a conhecer, quando eu construía, conhecia na época assim, muitos arquitetos que começaram a decorar os apartamentos dos clientes. Então, para a gente assim, foi um pouco mais fácil começar a trabalhar nessa atividade, que a gente começou com a Metallic, né? Metais e ferragens, depois com a Ornari, depois com a Tensorflex, depois com a Luxaflex, né? E fomos até um outro segmento totalmente diferente, que a gente teve aqui a primeira franquia na Praia do Forte da loja de moda Praia Água de Coco. Então, assim, a gente assim, mexeu. Eu também não sabia dessa, não. Foi na época que você comprou aquele apartamento lá em Praia do Forte? Ali foi um pouco depois para poder ir nos finais de semana e dar suporte no final de semana lá aos biquínis. Do cavalo, do aras, do gado. Do céu. Do concreto, da madeira, do biquíni. Jesus, mas assim, gato. O que eu sempre gostei na minha vida foi construção, né? Eu parei, eu digo que parei, mas não finalizei, porque eu estou sempre olhando algo. E ontem, com o livro, eu tive um amigo que me ligou e disse, eu estou vendo uma repercussão imensa do seu livro e eu faço questão de receber seu livro. E eu mandei para ele, e ele imediatamente mandou para mim algumas fotos, inclusive de projetos que a gente ensaiou a fazer, né? E tem 2 imóveis ainda que eu deixei em suspenso, né? Talvez porque eu digo, olha, eu parei, mas não definitivamente, quem sabe um dia aconteça. E ele me mandou novamente esses projetos ontem. Eu digo, olha, Mário, eu acho que a gente vai 26 vamos voltar, né? A fazer alguma coisa nesse sentido. Na manga, né? Ainda, na época da pandemia, uma das minhas filhas já mora há muitos anos no exterior. E meu filho também estava fazendo faculdade lá e terminando a faculdade na área de games, mas ele foi forçado a voltar pela pandemia, porque todos os países, principalmente os Estados Unidos, assim, foi pedindo às pessoas para, né, retornarem aos seus países. E ele veio para cá, e inclusive até se formou, aquela formatura online, né, na época da pandemia, era cheio de lives e tudo isso. E eu moro num apartamento muito grande, né, que sempre foi muito grande para mim, mas que, como foi um dos prédios que a gente incorporou, na ocasião que eu estava em uma dessas minhas mudanças, porque eu também já me mudei muito, porque eu não paro Tem no livro. Tem no livro, porque eu também não paro quieto, eu gosto de me mudar o tempo inteiro, né? No momento que assim, eu termino, finalizo o apartamento, que eu não tenho mais o que fazer, você já me dá vontade de ir para o próximo. De ir para um próximo. Então, como eu tenho muita obra de arte que fui colecionando e herdei muita coisa, filho, o que é que a gente vai fazer com isso? Vamos fazer assim um sentido inverso, porque normalmente as pessoas vendem um apartamento e depois dizem assim, o que é que eu faço com esse sofá, o que é que eu faço com aquela cadeira, o que é que eu faço com aquele copo, né? E na pandemia, né, muita gente começou a mostrar seus dons,
né? Tinha gente que começou a fazer bolo, né? Tinha muita gente que começou a fazer sorvete, tinha muita gente que começou a fazer roupa, crochê, né? E as suas habilidades e jogar nas internet e nos grupos sociais. Aí eu digo, não, então o que eu não gosto, ou o que tem um excesso aqui, eu vou colocar à venda. Né? E assim como eu botei, olha, eu vou vender este copo. Né? Olha, eu estou vendendo este quadro. Olha, eu estou vendendo este terreno. Até que um dia, porque nesses grupos tem muita gente que você não conhece, só tem ali os números de telefone. Né? Aí uma pessoa fez assim, poxa, esse cara deve estar lascado, porque ele está vendendo de um copo. Assim, um copo de R$10, assim, é um terreno de 10 milhões. Aí eu respondi, já digo, olha, eu soube que ele está lascado. Ajuda ele aí e compra. Alguma coisa dele. Comece pelo terreno, por favor. Aí ele percebeu, né? E aí imediatamente apagou. Mas quando eu já tinha dado um print e mandei para alguns amigos. Né? E aí foi uma brincadeira. Aí minha nora fez, meu tio, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso que você está fazendo num negócio. E eu digo, mas como que a gente vai fazer? Ele disse, não, vamos criar, né, as suas postagens, em vez de você botar somente um quadro, vamos fazer uma logomarcazinha, você criar o texto, você botar as coisas assim. E aí criamos a AG Art Gallery, que se tornou uma galeria virtual, né, onde as pessoas passaram a dizer, não, olha, a Gato está fazendo um negócio. Não é? Eu sou cliente da AG Gallery. E você, inclusive, é cliente da AG. Eu já comprei algumas vezes lá. E amigos começaram a me ligar e disseram, poxa, você está vendendo esse copo, eu tenho um igual. Você pode postar para mim? E eu digo, não estou entendendo. Você está com vergonha de postar? É isto? Né? Porque eu não tenho vergonha de postar. É claro. Né? E para mim, assim, 1 centavo ou 1 milhão, não é? Eu não tenho vergonha, não tenho... A relação de compra e venda, gente. Meu Deus do céu. Eu não tenho isso. Precisa vender, então, assim, um valor. Então, ok. para mim não existe isso. Agora, quanto é que você quer pelo copo? Né? Disse, não, olha, o copo vale 100. Tenta vender pela metade. E digo, olha, pela metade eu compro. E aí eu comecei também a comprar. Outros faziam assim, poxa, poste aí, eu lhe dou uma comissão. Digo, tá bom, eu vou fazer isso. E a coisa virou um comércio. Né? Começou a virar um comércio e virou um negócio. A certo ponto que um dia também meu filho lá em casa disse, meu pai, eu não estou lhe entendendo. Assim, você estava aqui com, sei lá, 200 obras, 200 objetos, agora está com 300, só ao invés de ter reduzido, o negócio aqui aumentou. Então, assim... a ideia era reduzir. Era reduzir. Então, a história, assim, onde é que eu quero chegar, assim, o lado comerciante, o lado negociador, o lado empreendedor, né, vem dessa herança de genética, de estar sempre em essa célula, esse DNA de inquietude. Você cresceu também com isso, vendo as coisas darem certo dessa forma também, né? E, assim, todas essas lojas que eu tive, que eu participei, de certa maneira, eu passei a ter muitos amigos, né? Muitos conhecidos, principalmente na área de arquitetura, os clientes, né? Fornecedores. Então, você começa a criar uma gama e nas redes sociais isso se multiplicou muito. Né? Gato, isso que você está falando, só um parêntese, tem uma coisa interessante, tem um amigo que eu falando assim, eu falei, eu vou encontrar um amigo na área de arquitetura, lojista, o cara fala, não é amigo, é colega. Eu falei, bicho, eu não consigo ter essa divisão. É amigo. É conhecido. É amigo. Eu falei, eu não consigo ter essa distinção. Eu não tenho uma linha. Eu falei, o amigo é amigo. Acabou. Gato é meu amigo. Ele teve loja e continua sendo meu amigo depois da loja. E a vida que segue. Não, e isso eu acho que é uma característica muito até mais do baiano, né, de ter este laço um pouco mais profundo, né, de carinho, porque amizade é um carinho, não é uma forma de carinho. Sim. Não é aquela coisa só o profissional, não é só aquela troca de negócios. A gente passa a ter uma afinidade, a gente passa a ter uma sinergia com as pessoas, a gente passa a ter esse afeto. E eu acho que isso é interessante em tudo que a gente faz. Né? Sim. E tudo que a gente vai fazendo com amor, né, a gente traz e remete isso da gente, um pouquinho da gente. Eu vou te contar uma história, já que essa minha história não está no livro, mas é interessante. Eu vivia, na época da Ornari, eu vivia as turras com o Daniel. Gato intermediava.
Aí Gato, não, peraí, rapaz, o Daniel é gente boa, calma, eu vivi as turras com o Daniel. Aí numa viagem que a gente fez para Noruega, aí tava lá vários arquitetos, todo mundo tava em bar, em boteco, não sei o que, eu falei, porra, vou ver arquitetura. Aí, bora, Olivia, na hora que eu vejo o Daniel, pô, vocês estão indo fazer o quê? Eu falei, bicho, bar eu tenho em Salvador, eu vou dar uma volta aqui, ver arquitetura. Ele, posso ir com vocês? Nasceu ali uma grande amizade. Daniel... Fiquei amigo de Daniel ali. A gente passeando pela Noruega. Foi em Bergen, na cidade de Bergen. Passeando, vendo foto, vendo prédio, discutindo arquitetura, discutindo estética. Criei um amigo ali. Daniel, para mim, sempre me surpreendeu. Para mim, este ano, assim, foi uma... Desculpa até embargar. Não, eu... a voz, porque quando eu falo de Daniel, Tudo bem. Eu conheci Daniel através dos pais dele. Eu tinha 18 anos, ele 7. Então, nós tínhamos 11 anos de diferença. E eu conheci através do hipismo. E eu levava ele, eu dava carona a Daniel nos finais de semana, né, para a gente ir para a hípica. E a partir daí que a gente se conheceu e convivemos. Eu casei, fiquei um pouco tempo no hipismo, minha mulher não gostava, não interagiu com o hipismo, eu interrompi. E passei alguns anos, né, sem voltar para o hipismo e perdi um pouco do contato com o Daniel. Quando eu me separei, voltei, a primeira coisa que eu vou fazer é voltar para aquilo que eu gostava. Né? E só até abrindo parênteses, eu abri mão de algo que eu gostava para priorizar outra coisa de família. Né? Mas quando eu encerrei esse relacionamento, eu voltei para o hipismo. E aí já estava com as idades, essa diferença de idade já não existia mais. Né? E Daniel tinha um lado assim muito bacanérrimo dele, que Daniel é altamente profissional. Em tudo que ele faz, ele é perfeccionista. Né? Porque ele acorda às 5 horas da manhã, pratica o esporte, ele vai para a hípica, ele volta para trabalhar, ele ia para todas as obras da Ornari, ia para a fazenda, ele passava uma semana andando 2.000 quilômetros, rodando fazendas, rodando cidades, né? Chegava, né? Ia para a loja, mas ele estava inteirado de tudo e de todos, e tudo que estava ao seu redor, mesmo não estando. Então, ele tinha essa capacidade imensa de atuar em tudo. Mas tinha as divergências que era o que nos trazia nessa sociedade essa composição perfeita. Né? Ele tinha um lado, eu tinha um outro lado que a gente enxergava diferente, mas, ao mesmo tempo, com um alinhamento único. Né? E isso foi a nossa vida. Esse relacionamento que a gente tinha de amizade e de negócios era ímpar e que muitos não entendiam, porque a gente brigava, a gente se discutia e saíamos dali na hora que acabava. Né? Ali, olha, deu 18 horas, acabou o expediente, né? A gente saía dando risada e as pessoas ficavam dizendo, gente, eu não estou entendendo, eles não estavam brigando, não estavam discutindo. Ele saiu de lá. A gente começa a discussão amanhã. E esse lado de Daniel era muito bacana nisso, porque ele se interessava por tudo, ele era muito inteligente, muito criativo e muito observador. Né? Então, essa perspicácia dele também era interessante e foi muito importante na nossa relação. Né? Foi muito bom. E é uma perda para todos nós, gigante. Eu conversei com ele uma semana antes da... Ele estava com um apartamento no Rio, estava conversando com a gente. Exatamente. Ele falou, estou na viagem, quero voltar. Aí viu a notícia, eu já recebi a notícia, enfim. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Mas... Eu tive o privilégio de passar o último Natal com ele em Barra Grande, né? E também jantei com ele uma semana antes na casa dele, falando justamente do projeto, ele me mostrando o projeto para fazer alguma modificação, alguma coisa que ele queria já fazer. Exatamente. No Rio de Janeiro. Gato, e as artes? Me conte aí, de artistas, convívio. Aqui tem eu falo das artes porque também, assim, meu pai conviveu muito com os artistas, que era o hobby dele. E, através dele, eu conheci muitos artistas. No meu segundo casamento, eu casei com uma artista plástica. E ela também começou a fazer uma oficina de artes no MAM. Né?
Museu de Arte Moderna. E, através dela, eu fui conhecendo novos artistas e novos amigos. E com isso, eu fui fazendo um acervo, né, misturado de obras, desde lá de trás de meu pai, arte moderna, arte contemporânea, arte acadêmica, arte concreta, e fui me envolvendo também com esses outros artistas que tornaram muito amigos, né? E, em um determinado momento, em uma casa-cor, eu vi um arquiteto que chamou, do Rio de Janeiro, um grafiteiro. E, pela primeira vez, eu digo, poxa, eu estou vendo aqui o grafite numa parede. E aquilo me chamou a atenção. E eu passei a observar nas ruas, né, grafiteiros. E que muitos confundem, às vezes, o grafiteiro com o vandalismo ou o pichador. E tem, né? Mas aqueles que me chamavam a atenção, eu parava o carro e digo, meu amigo, você não quer transformar o que você está botando na sua parede, na parede aí, numa tela? Ele fez, poxa, amigo, eu não tenho dinheiro, eu estou aqui fazendo isso aqui né, porque a gente gosta, porque faz. Eu digo, não, mas vamos trazer para vamos trazer aqui para as telas, para poder te botar isso nas paredes. E comecei a fazer isso com uns 3 ou 4. Um dia lá no escritório, minha secretária faz, olha, tem um pessoal que quer falar com você. Aí me entraram 8 ou 10 pessoas. Eu disse, olha, eu sei que você gosta, eu sei que você tem comprado, tem ajudado a gente, mas vai ter no Rio de Janeiro um workshop e a gente não tem dinheiro para ir para o Rio de Janeiro. O que a gente pode ter aqui é o que a gente faz. Eu digo, não tem problema, não. Eu compro passagem de todo mundo, de todos vocês aí. Sério, gato? E vocês vão para o Rio de Janeiro fazer esse curso. E eles, espontaneamente, cada um me deu 1, 2 ou 3, me deram 2, me deram 3, cada um, enfim. Passam-se alguns anos e eu vejo 4 ou 5 deles nas melhores galerias de Salvador. Né? Então, aquilo... Dá um orgulho, né? É um filho criado, né? A gente criou aquilo. Então, isso não foi uma herança, isso aí já foi uma criação. Muito bonito. E um deles está escrito aí no livro. Né? Eu ainda não cheguei na... Mas o mundo já conhecia a figura do Basquiat, né? Essa coisa da linguagem da rua traz... tem uma conexão com as artes. Isso é interessantíssimo, isso. Nos 50 anos da nossa empresa, que hoje agora são 62 anos, eu quis fazer homenagem a meu pai. E ao invés de fazer assim, um coquetel, onde a gente faz aquele coquetel, esquece de chamar algumas pessoas, ou alguns vão, dá dor de barriga em alguns, ou no dia seguinte um critica porque o uísque estava ruim, ou porque a cerveja estava gelada, ou... Fazer evento Então, eu digo, olha, eu vou fazer diferente. Eu tinha vários depoimentos de vários artistas que, ao longo do tempo, fizeram para meu pai, né? Dedicatórias, né? Ou falando dele. Então, eu tinha visto em uma loja um gato em poliuretano, né? Eu digo, olha, eu vou comprar 50 gatos, vou enviar para esses artistas que eu tenho mais aproximação, vou pedir a eles para fazer essa customização. E um deles me perguntaram assim, tá, tudo bem, mas você vai fazer o quê? Eu digo, olha, eu vou fazer uma exposição dos seus trabalhos, então eu vou valorizar os seus trabalhos nessa exposição. Consegui com Paulo Darzé, que eu lembro, eu fui. Grandes galeristas de Salvador. Né? E ele me deu total apoio. Minha casa é sua casa, faça o que você quiser. E chamei esses artistas. Paralelo a isso, eu sou irmão da Santa Casa e era rotariano. E eu digo assim, olha, eu vou fazer no dia seguinte um leilão. E toda a renda será revertida, não é, para essas obras. Sim. E eu acho que este evento vai ser uma homenagem muito maior, né, aos 50 anos, né, da Gato, e homenagear meu pai, que foi um grande empreendedor, né, e de uma maneira, acho que não vai durar somente uma noite, né, vai durar para muitos, né, eternamente, até aqueles que adquiriram e que ficaram com as obras, essas né? obras. Eu lembro disso, foi muito marcante. Foi muito bacana a ideia. Vinha na linha daquela cow parade que tinha das vaquinhas. Os artistas se sentiram valorizadíssimos,
Olha, tanto que gostaram, que começaram a apresentar outros, que ao invés de 50, acabaram sendo 62. E eu tive que parar, porque eu digo, gente, eu tenho uma data limite, eu preciso fazer a exposição, eu preciso fazer o leilão. acontecer, né? Então, eu tive que parar, eu tive que interromper. Até alguns depois, mas eu também queria participar de golpe. Não deu, fica para uma próxima, gato parede, cat parade. E fica para a próxima época. Mas eu sempre tenho ideias disso e ainda vou algum dia fazer algum outro tipo de ação dessa ideia. E outro momento muito emocionante de sua vida foi aquele evento da Casa Cor, que veio a Esther para cá, da Ornari, o evento da Ornari, com Maria Paula, que é uma querida. Que fizemos esse ano. a gente fez também na época na Ornari, o Make Up Your Heart. Isso era uma ação da Ornari, onde a Ornari fez no Brasil todo isso. Ela fez corações. Eu tenho meu coração lá em casa até hoje, sabia? Ela fez corações, uma chapa, né, de madeira, e em cada cidade a gente deu para artistas, né, arquitetos, principalmente arquitetos. O meu achei o mais inteligente, mas o pessoal não gostou da minha. O dele foi o mais erótico. Ele transformou o coração numa bunda. Se você virar um coração de cabeça para baixo, é uma bunda. Péssimo, viu? Eu virei para Marlon. Engraçado que Marlon ficava me olhando assim e fez: o que a gente vai fazer com esse coração? Eu falei: Marlon, isso não é um coração. Aí Marlon: como assim não é um coração? Eu virei de cabeça para baixo, é uma bunda. Aí Marlon: cacete, é isso aí. E em cada cidade a gente fez a exposição, e desta vez a gente fez lá em Alban, né? Foram 100 corações, e também todos foram vendidos, e a renda também a gente reverteu para as instituições de caridade. Caridade, isso mesmo. E o nosso, pelo menos, eu diria, esse pelo menos é o único amor verdadeiro. Esse daí. A paixão nacional é a bunda. Meu Deus. Adriano. Não, tiveram coisas incríveis, foram incríveis. Mas teve uns incríveis. Eu me lembro de Flavinho, estava muito bonito também. Tem vários, são lindos. Lindos. Tem as fotos, tem os filmes, tem tudo. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu me lembro, olha que memória gostosa, gato. E sim, aí você conheceu o Esther, e como foi a franquia? Esther, a gente começou com a franquia em Salvador. Assim, Daniel queria fazer, vamos fazer um negócio juntos, a gente tem tanta amizade, vamos fazer um negócio juntos. E a gente viu, bom, a gente contratou um consultor em franquias e disse: estou trazendo um negócio novo para o Brasil, que é a loja da Catupiry. A Catupiry vai fazer quase 100 anos, né? Pertence a uma família já de idosos, né? Ao longo de já 3 gerações. E assim, a catupiry é usada por muitas outras delicatessens. A gente aqui sabe que durante muitos anos que a Perini tinha aquela coxinha com catupiry. Catupiry, exatamente. Né? O chamado era a coxa, o diferencial era esse. Era, a empresa de fora, catupiry, com esse nome tão indígena, tão... parece que é daqui do Brasil. Então, o requeijão, aquela coisa... o catupiry, eles iam fazer uma franquia onde ia ter congelados. E também a pessoa ia comer, ia ter os catupirizinhos, as coxinhas, pastéis e tudo, com catupiry, você podia comer no local e também podia levar para casa. Então, a gente adorou a ideia e fomos para São Paulo. Mas, infelizmente, acho que a própria família disse: olha, nós não temos mais idade para começar um projeto deste nessa altura da nossa vida. E interrompeu-se. Mas neste ínterim, ele nos mostrou: de gato, você é engenheiro, você tem as construções. Nós estamos abrindo agora aqui no Brasil a Lafonte, que passou a ser adquirida pela Yale, que é uma empresa americana. Então, hoje está formatando uma loja, né, que é Yale Lafonte, e está procurando franqueados. E como você trabalha na área de construção e conhece já arquitetos e tudo, eu acho que vai ser um bom negócio. E aí a gente fez. Nós começamos com a Yale Lafonte, que ela foi crescendo também, adquirindo outras marcas. A gente foi anexando produtos de ferragens e metais, ao ponto que começamos a botar também Deca e tudo, metais, e aí mudamos o nome
da loja. Eu digo, olha, vai ser mais amplo e as pessoas entenderem, criamos a Metallic. Era na Barra, a Metallic? Não, a Metallic era no Rio Vermelho. Tá. Com a Metallic, veio novamente esse consultor, disse, temos agora um negócio bacana para vocês, que é a Ornari. Agora na área de armário. Eu digo, gente, agora já vai dar outro negócio. E aí colocamos a Ornari na Barra. E o Murilo, o dono da Ornari, ele tem uma visão, que para mim, ele enxerga anos-luz, né, no que ele faz. Né? Tanto que hoje a Ornari já tem 40 anos no mercado e eles têm 8 ou 9 lojas nos Estados Unidos, tem em Milão, tem em Dubai. E para você estar no mercado no exterior, onde principalmente na Itália e Estados Unidos, onde o consumidor tem fornecedores do mundo inteiro e você está competindo, né, com essas empresas no exterior, é porque a marca, mercado, né? A qualidade e o design que eles têm é completamente diferente. Então, ele, na época, quis botar a loja na Barra, né, porque ele se encantou com o farol da Barra e a fachada, na época, era de pedras, né, Sim. do forte lá do farol da Barra. Então, era para fazer essa sinergia e nós começamos ali. Fantástico, eu me lembro muito bem. A Ornari sempre foi a referência de... sempre foi referência na área de modulados. Nessa área de modulados. Já que a gente está fazendo esse não é um publi, tá, gente? Eu vou já pular para os publis para trazer... Para não confundir, não é, Cabito? Vamos chamar aqui nosso amigo de todas as noites e todas as janelas, a 4 estações, meu amigo Caio Caruru maravilhoso, que eu fui, Caio... O evento foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Eu repeti o prato. Eu não queria falar isso não, mas eu repeti. Mas, gente, quem é que não repete o prato naqueles eventos? Gente muito civilizada. O Marlon é mal educado, ele não repete, não. E eu acho... Às vezes. Eu acho um absurdo isso. Vamos lá. Próximo. Nosso amigo. Nossas amigas, Dark Luz. Estou acompanhando que eles estão viajando, passeando, as duas, os três. Estão lá. Na Tideli não, que agora como é? Tivoli. Porque Rosângela veio consertar todo mundo, né? É Tivoli. Tivoli. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom agora. Tá bom, agora é Tivoli. Vamos lá, Home Design Casual. Beijo, Simone, Maurício. Você já viu o novo showroom da Home Design Casual? Poxa, eu ainda não fui, mas estou com o maior desejo, porque eu gosto. Gente, apesar de... Eu digo assim, eu saí... Mas não saiu, né? Mas não saí, tanto que eu estava na festa do núcleo. Eu sou a figura que Você não sai. Eu não saio, sabe? Ainda bem. Não adianta, porque eu digo assim, eu sempre interrompi, sabe, as minhas coisas, assim, mas não finalizei. Para mim, eu acho que eu sempre posso voltar. Ciclos fechados eu sempre deixo, eternas. não é que a gente fechou a porta ali, porque eu deixo várias janelas escancaradas, várias, para poder um dia pular. Então volte, dê seu salto. Dar o pulo do gato, né, e retornar. Tem uma ideia, você vai confrontar nosso próximo patrocinador e voltar às origens, que é a Pavimente. Cal, abra seus olhos, gato talvez venha lembrar do pai dele, trazer uma pedreira. O pai dele foi um dos grandes fornecedores da Gato. Com a marmoraria que ele tinha. Foi um dos grandes fornecedores e um dos grandes amigos. Tá vendo? E meu companheiro de Rotary também. Olha só, olha assim. Também nosso patrocinador é a Ornato, que dá toda essa transparência e toda essa... E que revela, toda vez que eu olho no espelho da Ornato, eu vejo uma coisa bonita do outro lado. Você vê mais bonito, né? É que nem a tela do Nuprumo. Você já se viu? Quando você olhou aí, gato, você não falou, rapaz, estou bonito aí nessa tela. Né? Aí, primeira vez, eu falei, tem alguma coisa errada nessa televisão. É o nosso mago Cabas. Tamo junto, Cabito. Vamos lá também, nosso patrocinador Uranus 2, 30 anos, Uranus, que é super patrocinador da gente. Pedrinho é outro cara fantástico. Só elogios, eu só escuto elogios a ele. E a Sunrise, e não tem como não. É uma empresa que também cresceu ao longo desses anos e se consolidou. E eu acho que tem que parabenizar a todas essas empresas que estão aí no Brasil. Porque você trabalhar no Brasil, gente, é difícil. Para fortes. É para fortes. Eu queria muito ver a marca ali
AG, Gato aqui, sabe que no cantinho da tela, imagine, patrocinador também do nosso programa, ó. Já tô queixando aqui, hein? Já tô queixando aqui. Tem mais, Gato? Fazer arte aqui. Aí Gato vem, Gato vem, exatamente, aí Gato vem, imagine, Gato. É uma boa coisa, hein? Olha lá, hein? Já, dando assim. Gato, eu vou já trazer uma coisa que você não é um homem muito gabola, mas eu tenho informantes que... Informantes não, é uma história fantástica. Eu acho que nunca vi você contando, ou você já contou. Aliás, eu tenho 2 histórias, eu não posso esquecer de nenhuma das 2. Me lembrem aí, viu, gente? Anote. 2 histórias, deixa eu anotar aqui. Uma eu queria falar logo é a sua filha, que formou em Oxford, né? Conheceu a rainha Elizabeth? Ainda não chegou lá. Minha filha é assim, um dos motivos de grande orgulho. Ela terminou o high school, né, no Texas. Ela sempre quis estudar na Pan-Americana porque ela queria, através da Pan-Americana, já se integrar à faculdade americana, né? E o sonho dela era fazer ciências políticas, e ela acabou fazendo a universidade em Columbia, em Nova York. De lá ela foi para Oxford, na Inglaterra, onde ela fez o mestrado e doutorado. E lá foi convidada para uma universidade em Zurique, e de Zurique ela fez uma espécie de concurso, né, na Universidade de Londres, e retornou para Londres, onde ela sempre gostou e vive lá, já, digamos assim, no exterior há 14, 15 anos. Né? Eu tenho uma netinha de 2 anos. Né? Olha que maravilha. E ela é uma pessoa assim, que muito ligada à ciência política, né? Ciências políticas, muito voltada ao livro que ela fez, voltado à mulher na política. A fonte de pesquisa dela foi muito sobre isso no último livro, o penúltimo livro que ela fez. Ela até lançou aqui há 2 anos atrás. Foi uma das cidades que ela trouxe, ela veio para cá, foi para Belo Horizonte, foi para São Paulo, e me disse que na próxima vez também ela vai para Brasília e Rio de Janeiro também, que ela quer expandir. Mas lá, ela, além dessa área catedrática, ela trabalha nessa área muito de pesquisa. Fantástico isso, fantástico. E determinada, né? Muito determinada. Muito mulher determinada. Já vi citação dela em livro. Sim, ela faz muitas palestras, participa em alguns livros, em vários comentários. Sim. E justamente nessas épocas de eleições, muitos procuram para poder lá... Porque se você vê hoje... fazer alguma coisa ligada a isso. Recentemente, o indicado do Lula ao STF foi o Messias, e a gente só tem uma mulher hoje. Ele é absolutamente relevante e atual o tema que ela trabalha, porque para ter representatividade é preciso ter mais mulheres, ter mais... assim que você faz o desenho da sociedade de forma mais equânime dentro do... Agora, o outro assunto que eu lembrei foi um dia batendo papo. Você também estudou fora? Eu também estudei fora, também estudei na Inglaterra. Mas foi mais para fazer um curso de verão. Fiz um pequeno curso durante uma época também de Rotary na Itália, né, na área porque existia um intercâmbio. O Rotary tinha um programa que era intercâmbio de grupo de estudos, e eu, como engenheiro, pude participar em algumas cidades também, desenvolvendo e interagindo. Está um pouquinho baixo, Gato, se puder falar. Interagir na área de engenharia e de tecnologia. E a Itália, como berço também histórico, eu via, né, todas aquelas edificações, né, históricas, e design, que também forte na Itália. Isso também gosta. A gente fala de um filho, mas tem que falar do outro, porque senão existe o ciúme. Então, eu tenho também um lado né, artístico, e um deles que também me traz muito orgulho, que é Luciano, que ele fez. Eu acho que eu conheço mais. Luciano é o que eu mais encontrei. Porque mas ficou aqui até na pandemia. Ele estudou também na Pan-Americana. Ele fez a faculdade na SCAD, em Geórgia, em Savannah, e depois também o mestrado. Só que durante a pandemia ele teve que retornar, e durante o tempo que ele ficou aqui, ele começou a aplicar, né, em universidades, em
em Nessa área de escritórios, game, na área de games. E foi contratado por uma empresa no Porto, né, que é a Saber Interactive, e ele já está há 4 anos lá, na cidade do Porto, trabalhando nessa área de games, que é a área que ele ama e gosta demais. Pra você ter... E desenvolve isso. Para vocês terem em casa, terem uma noção, isso é uma coisa, é bacana isso que você está contando. Eu tive um estagiário uma vez, que ela bateu no papo comigo e falou que tinha um problema dentro de casa, que o irmão dela, caçula, queria estudar games, e o pai era contra. Quem já viu estudar games? Aí eu virei para ela, olha, tem um dado, isso tem uns 10 anos, que a indústria do game já tinha passado a indústria cinematográfica com folgas. E olha, eu estou falando da indústria cinematográfica dos blockbusters, das Netflix da vida. Tinham passado. Recentemente, ontem ou essa semana agora, a Netflix comprou a Warner Bros., todo o acervo da Warner para uma operação bilionária. E imagina que o game já passou essa coisa. Então eu falei, há um mercado. A gente tem que se atualizar e saber. E é muito louvável que você tenha endossado, apoiado, porque ainda há resistência, né, dessa... Como a gente fala assim, na nossa época, os filhos tinham que ser médicos, engenheiros, advogados. Tá bom, tá bom. E quando tivesse mais um, era padre. Não tinha o padre. Não, tinha o padre. Agora, eu não tenho na minha geração nenhum colega, né, que entrou para o sacerdócio. Não por isso que a gente peca tanto. Por isso que a gente peca. Não teve ninguém para nos aconselhar e a gente se confessar, né, os nossos pecados. Mas também só complementando essa coisa também de ter um pouco de visão nas coisas, eu acho que cada uma pessoa na nossa família herdou um lado. Minha irmã trouxe para o Brasil, para a Bahia, também numa época onde estava iniciando no Brasil a área de informática. E ela montou aqui a primeira escola de informática, que foi a Realidades Informática. Eu me lembro da Realidades. Gente, fui bem aluninha. Foi mesmo? Foi. E era assim, e ela só se deu por satisfeita, ela dizia, olha, eu só vou me dar satisfeita no dia em que uma padaria tenha um computador no caixa. Né? Porque naquela ocasião, foi nos anos 70, onde somente as empresas que adquiriam ou trabalhavam com informática e treinava os funcionários, era o Polo Petroquímico, era o Banco Econômico, era o Grupo Brás Mendonça, era a Odebrecht, era a OAS, Góes Coabita, Beltrão. E foi quando que ela trouxe para a Bahia? Nesses anos 70. Nos anos 70. Tem um podcast maravilhoso do Sardenberg, acho que é o Fio da Economia. Aí na entrevista... Desculpa, eu falei anos 70, anos 80. Anos 80. Isso sua irmã deve... Sabe, foi uma coisa que é muito marcante. E aí a Zélia Cardoso, que foi ministra do Fernando Collor de Mello, ela fala, todo mundo fica pegando o plano Collor, negócio do congelamento de ativos, que ficou conhecido como sequestro Sequestro. Ela virou. Mas no dia 1, a gente já tinha um plano montado que era... Ele falou, computador era... Para entrar no Brasil era impossível, era difícil, porque nossa ideia era fomentar a indústria local até os anos 80. Ela falou, no dia 1 a gente foi lá e cortou. Não, olha, já pode importar. E o pessoal começou a procurar. Como é que faz para importar? 1990, imagine. E graças a Collor, e ele disse naquela época, nós temos no Brasil aqui das carroças. Isso. Né? Com essa abertura. E ele abriu as importações. E foi o que, assim, o Brasil... Agradece Melhorou. pelo menos nisso a Collor. Não, foi dia 1, né? Foi dia 1 do governo. Mudança de trazer tecnologia, de trazer produtos de qualidade para competir com os nacionais. E os nacionais começaram a melhorar por conta disto. Claro. E nacional que a gente não tinha, acho que tinha um Gurgel. Era o Gurgel que tinha. Gato, que maravilha, viu? A gente já passeou aqui por um bocado de coisa, né? Agora, construtora, me conte aí seu lado construtor. Olha, existe até um pouquinho de confusão com a Gato Empreendimentos e a Construtora Gato. A Construtora Gato era, assim, de meus tios. A Gato Empreendimentos, de meu pai, que nós temos hoje 63 anos quase. A Construtora Gato incorporava e também construía. Meu pai mais incorporava e construía para patrimônio próprio, né?
para prédio, assim, praticamente para fazer patrimônio para locação, ou, digamos, fez o prédio para construir o Hotel Achumaré, fez os prédios para construir os bancos, fez prédios para alugar, né? Ao passo que a construtora Gato, não, a construtora Gato fazia prédios e, na época, era muito conhecida e reconhecida por prédios de alto luxo, onde criaram, né, uma logomarca que era... Todo o prédio da Gato era conhecido como Palazzo, Era em uma cidade italiana. Então, você não precisava dizer... Qualquer prédio que você visse na rua, Palazzo Cosenza, Palazzo Trebisatti, Palazzo Rocca Imperiale, Palazzo Roma, você já associava a construtora Gato. Né? Ao passo que a Gato Empreendimentos, ela diversificava, né? Com a Gato Agropastoril, com todos esses outros negócios, né? Que a gente desenvolvia e continua desenvolvendo de uma forma ou de outra. Eu fiquei curioso, logo quando você falou, eu dei até uma pesquisada aqui na internet, ele falou que seu pai, o primeiro prédio que ele construiu foi o Trieste. Aí eu fui ver que... Aí você falou que a família dele veio por conta da guerra. Da guerra. Veio por conta da guerra. A primeira ou segunda? Da Segunda Guerra. Segunda Guerra. Porque na Primeira Guerra, no final, a Itália perde território, eu acho. Principalmente Fiume e Trieste, eu acho que ele perde. Que aí Gabriele D'Annunzio vai ocupar Fiume. E aí eu falei, será que foi? Mas não, seu pai foi da Calábria. Da Calábria. Da Calábria, olha que maravilha. Meu avô era construtor. Era construtor lá. Era construtor. E na época da guerra, assim como muitos... Muitos né, imigrantes, né? Muitos saíram dos seus países assim, com receio, e o Brasil era um porto aberto ao mundo. Né? Tanto que assim, muitos italianos dizem assim, vamos conquistar a América. Né? E principalmente nos Estados Unidos a gente vê muito isso, muitos filmes. Né? Não, a gente não tem esse lado mafioso, mas como se desenvolveu lá na Itália, né? Mas, principalmente da Calábria, né? Da Calábria. Mas era, como meu pai chamava-se Domênico, né? Muitos chamavam ele de Domênico. Que era um mafioso baiano. Né? Você tem alguma relação hoje com a Itália ou só prazer? Nós ainda temos muitos parentes na Itália. 2 semanas atrás eu fui num casamento e meu primo disse, poxa, a gente precisa voltar às origens e desta vez levar as 3 gerações ainda que nos restam aqui com as 3 que restam lá. Não é? Para que muitos ainda dessa terceira geração ainda se conheça, né? Porque a gente conhece a primeira e a segunda, porque tanto a gente foi para lá como eles vieram de lá para cá, né? Mas a terceira geração, já são os netos, né? Não se conhecem. E a gente precisa voltar a essas raízes. Então, o nosso plano de 26 é fazer assim, daqui a pouco vamos fretar um avião para poder ir todo mundo para a Itália. Haja gato. Haja gato. Haja gato. Gato, meu amigo, hoje é o domingo, a gente está se aproximando do final. Passa rápido, não é? Rapidinho. Passa rapidinho aqui. E a gente geralmente faz um bate-bola, a gente conversa, troca figurinhas sobre informações, perguntas com respostas curtas. Eu vou já inaugurar com Gato, um artista fundamental para você, um artista plástico. Eu me identifico muito e criei uma grande amizade com Caetano Dias. E tenho orgulho também, na semana passada teve a exposição de minha afilhada, que é maravilhosa, Mirela Cabral, né, que está acontecendo lá em Paulo da Zé, que assim, eu fui também assim, um dos primeiros a receber o trabalho dela para me pedir opinião. Sim. E imediatamente eu mandei para alguns críticos e galeristas de arte daqui e disse, gente, ela pode ir porque essa menina vai voar. Ela é muito boa. Ela não é muito boa, não. Ela é excepcional. Não, e tem um detalhe. Ela é excepcional. Eu conheci ela pelo trabalho, mas ela ficou muito popular por causa daquele podcast do Ateliê, não foi? Exatamente. Assim? E Caetano Dias, assim, ele tem um trabalho que me encanta e ele, como ser humano, me traz também assim, boas reflexões. E as nossas conversas, né, são
bate-bola também, assim, muito Ricos. muito né? ricos. Gatito, o que é cafona pra você? Falta de educação. Ai, Mas eu tive clientes riquíssimos, milionários, né, sim. como compradores, né, nos nossos prédios, e tive fornecedores ou empregados meus na fazenda, né, ignorantes, né? Mas eu assim não é desmerecer um ou valorizar outro, gente, mas falta de educação não tem berço, né? Quem tem, quem não tem, né? Muitos evidentemente adquirem, né? Os ignorantes às vezes cometem falhas pela ignorância, mas para mim a falta de educação, né? Para mim não é cafona. É demais. É isso mesmo. Diga, Miguel. Um prédio que vocês fizeram que seria marcante para vocês, da empreendimento, da Gato Empreendimento. O Terrazzo Imperiale. Eu acho que para mim uma das plantas, né, Mais bem resolvido. mais bem resolvidas. Também acho. É. Já fiz alguns projetos lá, adoro. Uma cidade no mundo. Roma. Ai, amo. A cidade eterna. Eu ia perguntar a um arquiteto, mas eu vou aqui pegar minha pesca. Lá vai ele, Ele falar, o menino das pescas. que finalmente, depois de 4 anos, é realizado um projeto maravilhoso de Marlon Gama e Adriano Greco. Então, nos mudamos em Brasília. Tirando a gente. A gente não pode. A gente fez eu morei em Brasília durante tempo e o primeiro escritório de arquitetura que me veio à cabeça imediatamente, né, foi Marlon Gama e Adriano Guedes. Amizade. Porque, indiscutivelmente... Não é amizade, gente. Que aí nessa hora eu não misturo amizade. Para mim, nessa hora, para mim, era os arquitetos que tinham a mesma visão daquilo que eu queria, né, fazer lá no apartamento. E vocês acertaram em cheio em tudo. Então, aquele apartamento também assim é um motivo de orgulho por vocês terem compartilhado com a gente as ideias e a volatilidade e mudar, né? Eu digo, olha, gente, eles aceitarem. Então, isso com a gente, essa sinergia que a gente tem dessas mudanças todas, isso é fantástico. Eu posso fazer uma propaganda de vocês aqui, mas assim, de Marlon especificamente. Pode. Eu usava muito como case isso de Marlon. Marlon tem uma maneira elegante, né? Você falou de cafona, mas Marlon tem uma maneira elegante de agir e que eu acho incrível. Ele fazia os projetos lá na Ornari e antes do cliente chegar, eu dava uma olhada no orçamento, porque o meu lado era vender, independente do que ele estava colocando ali. Mas um dos projetos me chamou muita atenção. Era um projeto de um apartamento muito grande, mas vou dar uma ordem de grandeza. O orçamento total era 1 milhão, mas o closet deste apartamento era 400 mil reais. Então eu digo, Marlon, nós estamos falando aqui de um apartamento, mas onde o closet, um ambiente, é 40% do valor, né? Então está muito alto. Vamos dar uma modificada aqui antes do cliente chegar. Ele olhava para um lado, ele olhava para o outro e não me respondia. Digo, Marlon, veja aqui que o cliente não vai aceitar isso aqui e a gente vai perder o negócio por conta deste item, né? E vai dar margem à pessoa pensar, querer ir no concorrente, depois acabar fechando parte no concorrente, não vai fechar aqui, e ele calado. E chega o cliente. O cliente chega e eu começo a suar frio. E ele começa a mostrar, né, todo o showroom, mostra depois o projeto todo, a cliente se encantando com tudo, e ela vai e eu começo a olhar o orçamento. Ela começa a olhar o orçamento e vai lá, cozinha, quarto 1, quarto 2, estante, show, home theater, closet. Marlon, olha o preço deste closet.
E eu cá com meus botões, eu digo, Marlon, eu avisei. Olha o preço desse closet. E ele, se fazendo assim de desentendido, ela, Marlon, olha o preço desse closet. Ele fez, eu não estou lhe entendendo. Aqui é sua maison. Aqui você vai guardar os seus sapatos Gucci, seus vestidos da Prada, suas bolsas da Versace. Então, isso não é seu closet. Isso é sua maison privée. Ela fez, você tem razão, tá fechado. Eu amo. Gente, Marlon não existe. O que é aquilo? Mas eu conhecendo ele às vezes, quando ele escolhe alguma coisa, ele tem um olhar bem afiado. Ele é capaz de desistir do resto e bater só no closet. Porque ele fala, não... E era, nesse caso, eu lembro, era bem a alma do projeto. Do projeto. Mas é o que a gente falou, né, há pouco. Não é sobre o copo ser R$10. É o valor que a pessoa coloca naquilo, né? E ele é muito sagaz. E a gente, em relação constantemente na nossa área, a gente é questionado sobre isso. E eu tenho uma experiência contrária com closet, que é engraçadíssima. Uma vez, um funcionário mais simples chegou perto de mim e falou, não, eu estou fazendo a casinha e tal. Eu falei, eu te ajudo. Aí fui fazer. E a casa dele era muito simples. E aí eu fiz um closet para ele. Ele, você é maluco? Você está fazendo um closet para mim? Eu falei, o que é que tem? Tem espaço, o terreno é propício. E eu falei, você sabe quanto é um metro quadrado de madeira? Você vai fazer uma alvenaria. Vai ser 1/3 do preço. O cara ficou, Cada caso é um caso. Cada caso, o cara saiu satisfeitíssimo, feliz da vida, que ia ter um closet na casa dele, não ia gastar nada com armário, com marcenaria. Ele saiu, o cara saiu numa felicidade. Você toca a vida da pessoa. Gente, e é o ditado, simplicidade é luxo. Exatamente. Então, não existe, não é porque é o mais caro ou o mais barato. E se não usar, é caro. Aí é caro mesmo. Não é? Gato, você ainda toca piano? Toco o que ainda me lembro e o que os dedos ainda permitem. Rachmaninoff está fora, né? Tá lista, Rachmaninoff fora, cortado. Gato, alguma pintura ou renascentista ou modernista marcou sua vida e falou assim, não, essa é uma coisa que eu quero olhar, sabe, para sempre. Recentemente, o Diogo Mainardi fez um livro sobre pintura. Ele até brinca e ele fala, eu fiz um graphic novel, que ele falou, é uma fotonovela. E é a coisa mais... falando sobre Tiziano, porque ele é apaixonado pelas obras de Tiziano. Tem algum pintor, alguma obra, algum autor? Eu estou, assim, na expectativa da retrospectiva que vai ter, a partir da semana que vem, eu acho, de Vic Muniz. Porque é um artista que me impressionou. E me impressiona. Me impressiona. E segue impressionando, né? Ele é muito versátil. Ele é muito versátil. Meu amigo, estamos aproximando do fim. Gato, muito obrigado por ter cedido o seu tempo maravilhoso para esse bate-papo. Domingo de manhã. Gente, aqui o livro de Gato, maravilhoso. Histórias de um felino. Me divertindo um bocado. Queria falar, eu passei batido, perguntei do prédio Antônio Sérgio, em frente ao Baiano. Que foi construído pelo meu avô. Antônio Sérgio é o primeiro neto dele. Então, ele começou, né, com este prédio Antônio Sérgio e ia fazer outros prédios homenageando cada neto. Infelizmente, não deu tempo. Não deu tempo. Gente, é assim que a gente se despede. Eu ainda vou passar na frente desse prédio. Eu não consegui hoje por causa de uma manada de ciclistas. Gente, um beijo para vocês. Gato, beijo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer imenso. Eu cheguei aqui nervosíssimo e estou saindo aqui com o coração cheio. Maravilha. Tá com você uma delícia. Muito obrigado. Delícia. Gatito. Muito obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau.